Hello, hello everyone! This is Teacher Bella e sejam muito bem-vindos a mais uma lição de English for Professions. E dessa vez, English for Office Workers, tá certo? Porque hoje eu não vou deixar vocês na mão, tá, Office Workers? Não vou mesmo, tá? Então, sem mais delongas, a aula de hoje eu vou tentar ir direto ao ponto, ficar fazendo piadinha não, porque a aula de hoje é mais séria. Tá? Que a gente vai falar de idioms, vai ter uma gramática mais extensa. Então, hoje a gente vai direto ao ponto, podendo enrolar e não ser uma aula de 20 horas. Mas eu vou ser legal com vocês, porque eu sou a Teacher Bella, né? Não tem como eu ser chata aqui com vocês, porque não sou eu. Alright, you guys. Vamos lá. Key vocabulary do English for Office Workers. Estou servindo aqui uma aguinha para mim, para poder hidratar minha garganta. Email. A message sent electronically between people at work. Atenção, a message sent electronically between people at work. Report. A document with important information or results. Report. Schedule. A plan showing times for tasks, meetings, or deadlines. Meeting, a planned time when people discuss work. Office supplies, materials. Reparem que eu juntei o office com os supplies, porque eles têm o mesmo som no final e no começo. Office supplies. Materials used at the office. Pens, paper, folders, printer, ink, etc. Deadline, the final time something must be completed. Document, a file with written information. Então vamos falar sobre tudo que a gente disse aqui. Uma mensagem enviada eletronicamente por pessoas, né, entre pessoas no trabalho. E-mail, gente, por favor, né? Report, um documento com informações importantes, tá? Ou resultados. Então, pode ser um relatório, report, certo? Relatório, ok? Schedule. A plan showing times, um plano ou uma agenda que mostra horários para tarefas, reuniões ou então deadlines, que eu não vou falar agora. Mas é como se fosse schedule, é como se fosse agenda, ok? Agenda ou então calendário, schedule. Meeting. Meeting, a gente tem aí o Google Meet, né? Que a gente já usa aqui no Brasil. Então, a gente tem essa referência do que é uma meeting. E também muitas pessoas usam em inglês essa palavra. Ah, vamos entrar numa call, vamos entrar numa meeting, né? Então, um tempo planejado que as pessoas discutem alguma coisa do trabalho, né? Conversam sobre trabalho, ok? Então, uma reunião. Meeting seria reunião. Office supplies. Materiais usados no escritório. Então, supplies seriam suprimentos, mas a gente fala materiais de escritório, certo? Deadline, the final time something must be completed. Ou seja, o último horário que você pode completar alguma coisa, que você pode entregar alguma coisa. Deadline, a gente fala em português também. A gente fala em inglês aqui no Brasil, na verdade, né? Não é em português, é em inglês. A gente fala aqui no Brasil em inglês, deadline. Mas seria aí uma data limite, né? A data final que você tem para entregar aquilo. Document, documento, muito parecido, né? A file, um arquivo with written information, com informações escritas, ok? Já botei document, tá repetido. Vamos pro próximo. Team, a group of people working together. Team. Boss or manager. Boss or manager. The person who leads the team. Colleague, someone you work with. Agenda,
A list of things to discuss in a meeting. Então, vamos lá. Aqui a gente tem team. A gente existe também. A gente existe. Nós temos um site que a gente usa também para fazer ligação, que, se não me engano, se chama Teams. Não sei se é exatamente para ligação, mas é para conversar com colegas de trabalho, exatamente. E aí o Teams também significa time. Team, time, grupo, enfim. Time do pessoal aí que você trabalha. Boss e manager. A gente tem aí, né, manager, tem muita gente que aqui no Brasil também usa essa palavra, manager. Ah, ele é meu manager. E aí, tá em inglês já. A pessoa que lidera um time ou é seu chefe, né, ou te lidera. E boss significa exatamente chefe, manager seria gerente, né, gestor, enfim. Mas é o chefe, né, o superior a você, ok? Colleague, bem parecido com o português. Alguém que trabalha com você, né, ou alguém que você trabalha com, né, mas enfim. Colega de trabalho, pode ser coworker também, enfim. Agenda. Agenda parece agenda, mas não necessariamente. É uma lista de coisas que você tem que discutir numa reunião. Então, seria aí os tópicos. A agenda seriam os tópicos de coisas que você tem para discutir ali dentro de uma reunião, né? The agenda. O repertório, né? O que você vai fazer naquela reunião. Final vocabulary. Printer, a machine that prints on paper. Copy, to duplicate a document. Reply, to respond to an email or message. Attachment, a file sent with an email. Bora lá. Printer, uma máquina que imprime no papel. Ou seja, impressora. Printer. Copy, duplicar um documento. Copy, copiar. Reply, responder um e-mail ou mensagem. Responder. Reply. Attachment, um arquivo enviado junto, né, a um e-mail ou juntamente a uma mensagem de WhatsApp, de Teams, de qualquer coisa que você colocar. Se você attach something, enfim, você está anexando. Isso aqui seria um anexo, certo? Attachment, um anexo, ok? Então, se eu disser assim, I'm attaching a document for you, eu estou anexando um documento para você, ok? All right, you guys, let's talk about useful phrases in the office. Gente, essa parte aqui é uma das minhas favoritas depois dos idioms, né? Vocês sabem que eu gosto muito dos idioms. Mas aqui, basicamente, é a gente ler, interpretar a frase juntos e ver como que isso ficaria num contexto de office, né? Eu já botei aqui, mais ou menos, mas a gente vai ver depois em prática. Já coloquei, né? Mas enfim. Could you send me the report? Repeat. Could you send me the report? Let's schedule a meeting. Repeat. Let's schedule a meeting. Should I copy the team? Repeat. Should I copy the team? Can you print this document? Repeat. Can you print this document? I'll send the email right away. Repeat. I'll send the email right away. Would you like me to prepare the presentation? Repeat. Would you like me to prepare the presentation? Very nice. Então aqui eu perguntei, could you send me the report? Você pode me enviar o relatório? Ou, enfim. Let's schedule a meeting. Vamos marcar uma reunião.
Should I copy the team? Eu devo copiar o time, né? Devo imitar, enfim, copiar. Can you print this document? Pode imprimir esse documento? I'll send the email right away. Eu vou enviar o documento agora, imediatamente. Would you like me to prepare the presentation? Você gostaria que eu preparasse a apresentação? Okay. Now, we need to meet before the deadline. We need to meet before the deadline. A gente precisa se encontrar, né? A gente precisa se reunir antes, aquela confusão que a gente faz sempre, da data limite, né? Da data de entrega, enfim, da deadline. I'm working on the report right now. I'm working on the report right now. Eu estou trabalhando no relatório agora. He's in a meeting at the moment. He is in a meeting at the moment. Ele está numa reunião no momento. Ou ele está em uma reunião agora. Let me know if you have any questions. Let me know if you have any questions. Deixe-me saber se tens alguma pergunta. Alright. Agora sim. Não sei se vocês perceberam. Mas a gente usou aqui, ó, would, can, should, could, né? A gente usou aqui alguns. A gente vai falar sobre should, could e would hoje, tá? A gente vai falar. E eu queria ensinar pra vocês porque eu acho interessante. Eu acho legal de vocês aprenderem. E é isso aí. Vambora. Mete bronca. In an office environment, we often need to be polite, make suggestions, or ask for things respectfully. Ou seja, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente precisa ter um pouco mais de tato, assim, para falar com as pessoas que a gente trabalha. A gente fala de forma mais educada, a gente faz sugestões, né? Dependendo, também não é aquela coisa, tipo, mas enfim. Nós fazemos sugestões, a gente pergunta, a gente pede sugestões, a gente pergunta, pede por coisas de forma respeitosa, né? E a gente pode usar o quê? Modal verbs, like should, could and would. They are very helpful. Eles ajudam muito quando a gente quer fazer esse tipo de conversa, de ajudar, assim, né? Pedir ajuda, dar sugestão dentro do ambiente de trabalho. Então, como que a gente faz, né, para poder montar? Vamos começar com o should. O should é o seguinte: to give advice or make recommendations. É para dar, tipo, sugestões. Advice é tipo dicas, é tipo conselho, na verdade. Advice é conselho. E make recommendations é tipo recomendar mesmo, dar dicas e recomendar alguma coisa para aquela pessoa que ela poderia fazer para melhorar alguma coisa, ou que ela dá uma ideia do que ela poderia fazer numa situação. To say something is a good idea, is the right thing to do. Aquilo que eu falei agora. Falar que alguma coisa é uma boa ideia de se fazer, ou que é a coisa certa a se fazer na sua opinião. Então, a estrutura ficaria subject, sujeito, por exemplo, you. O should, então you should. O base verb, que é o verbo na sua forma base, you should finish. E o complemento, você deveria finalizar o quê? You should finish the report today. Você deveria finalizar o relatório hoje. Ok? Então, essa a affirmative. The negative já coloca o should not. Aí o not vem depois do should, mas o restante continua ali na mesma ordem. Tem como você fazer isso mais curto? Of course, shorter. Você junta o should com o not, fica shouldn't ou shouldn't, tá?
Então fica, you shouldn't ignore that email. Você não deveria ignorar aquele e-mail. You shouldn't ignore that email, ok? E para fazer uma pergunta, como a maioria das estruturas no inglês, você chuta o should para o começo, né? Então, o should vai para frente do nosso subject, que é a nossa pessoa, e fica, should I call the client now? Deveria eu ligar para o cliente agora? Né? Mas ninguém fala deveria eu. Então, tipo assim, eu deveria ligar para o cliente agora? Você está pedindo uma sugestão. Você está pedindo um advice, né, para a pessoa. Você acha que é uma boa ideia eu ligar para o cliente agora? Should I call the client now? E aí a pessoa vai falar, yes, you should call it right now. Ou, you should call it later. Ou, you shouldn't call it now. Né? Então a pessoa vai falar de alguma forma. E aí, mais algumas frases ali no Office. You should talk to the manager about it. Você deveria falar com o gestor, o manager, o gerente sobre isso. We should send the invoice this week. Nós deveríamos enviar a parcela esse mês. Não, essa semana. A fatura, né? The invoice, a fatura. Should I include this in the presentation? Eu deveria incluir isso na apresentação? Tipo, é uma boa ideia incluir isso na apresentação? Could. Let's talk about could. Vocês provavelmente conhecem o can. O could, ele é more polite than can. Né? Ele é mais educado, né, digamos, do que o can. Né? É um jeito bom de você falar com, por exemplo, o manager. Né? Clients, por exemplo. People you don't know well também. Pessoas que você não sabe, não conhece ainda muito bem. Né? Pessoas estranhas, pessoas mais velhas, etc. O could, ele é usado para make polite requests, fazer pedidos de forma mais educada. Então, ao invés de você falar, can I do this? Could I do this? Né? Poderia eu fazer isso? Ao invés de posso fazer isso? Né? É como se fosse um poderia. Será que eu poderia? Né? É um pouco mais educado. To offer help or suggestions. Também dá para oferecer ajuda com ele, né? E to talk about possibility. E também para falar de possibilidades. I think you could do this. Acho que você poderia fazer isso aqui, né? Tipo assim, uma possibilidade é você fazer isso aqui, né? You could. E aí a gente vai ver alguns exemplos, ok? Affirmative, só estudando a estrutura deles, né, do could, é você colocar o subject, que é o nosso sujeito, o could, logo depois, e o base verb. Gente, os modal verbs, eles são basicamente iguais, tá? Igual o should, só que no lugar do should você vai colocar o could. E a pronúncia da negativa é couldn't. Couldn't. No americano, couldn't. E couldn't. Couldn't. I couldn't. E o outro, couldn't. Ok? Examples. Could you send me the document, please? Você poderia me enviar o documento, por favor? Você poderia, não é você pode. Você pode me enviar? Aí é can you. Aqui é você poderia. Entendeu a diferença? I could call the supplier if you prefer. Né? Eu poderia ligar para o fornecedor, se você preferir. Né? We could change the deadline if needed. Nós poderíamos mudar a data de encerramento, a data limite, se preciso. Ok? E would. O would é 10, gente. Eu gosto do would também. Would é 10. Ok. Use. To make polite offers. Different, tá? Make polite offers. Ou seja, or invitations. Importante. Would is very common in professional writing. O would ele é muito comum na escrita profissional. Quando você vai escrever alguma coisa mais formal, assim, mais profissional. It sounds more respectful and soft. Então, eu sou um pouco mais respeitoso, talvez. Né? Enfim.
To make polite offers and invitations, to talk about hypothetical or imagined situations, to soften requests more formal or very polite. Então, olha só, a gente fala sobre ofertas educadas ou convites. Would you like some water? Você gostaria de um copo d'água? Não é do you want some water? Tipo, você quer água? É would you like some water? Né? É para falar de situações hipotéticas ou imaginadas, tipo assim. Ah, if I had $1 million, I would be a princess, sei lá. Eu seria uma princesa, sabe? Para falar de situações hipotéticas. I would go to Hawaii. Se eu tivesse $1 milhão, eu iria para o Havaí. É uma situação hipotética. E to soften requests. Soften é deixar eles mais macios, menos grossos, assim, né? Para amaciar um pedido, deixar ele menos estúpido, né? Então, por exemplo, ao invés de falar can you shut up? Ou sei lá, can you grab me a cup of water? Would you grab me a cup of water, please? Né? Então ele fica mais educadinho, assim, mais bonitinho, tá ligado? Então vamos ver a estrutura? Não tem necessidade, é a mesma estrutura dos outros. A diferença é que no lugar do should ou do could, você vai botar o would. E aí a pronúncia da negativa, vamos falar, wouldn't. Wouldn't. Ou então wouldn't. Wouldn't. Estou dando as pronúncias British e American, né? Wouldn't, I wouldn't do this. Ou I wouldn't do this. Wouldn't. O T nem fala, wouldn't. Ok? Couldn't, shouldn't. O T, ele geralmente não sai no americano. Ok? Vamos ler os exemplos. Would you like me to join the meeting? Você gostaria que eu me juntasse à reunião? I would be happy to help with the project. Travei. Eu ficaria feliz de ajudar com o projeto. Would it be okay if I send the report tomorrow? Estaria, né, tudo bem se eu enviasse o relatório amanhã? I wouldn't recommend that option. Eu não recomendaria essa opção. Um detalhe muito importante é que o would, ele frequentemente não é traduzido sozinho na frase. Ele modifica o verbo. Então, por exemplo, I would be happy. Eu não vou falar eu viria a estar feliz. Eu vou falar eu estaria feliz, né? Ou ficaria feliz, enfim. Ele bota o verbo nesse ia. Ele bota esse ia no final do verbo. Então, I would dance. Eu dançaria, né? Essas coisas. Então, ele é esse modificador do verbo. Não é exatamente uma palavra a mais na frase em português. Entendeu? Alrighty then. Lindo. Vamos ler. In real office life, instead of saying, ao invés de falar, send me the file now, me envie o arquivo agora, use, could you send me the file, please? Poderia me enviar o arquivo, por favor? Help me with the report. Me ajude com o relatório. Would you like me to help with the report? Or would you help me with the report? That's wrong. You should check the section again. Agora vamos finalizar com chave de ouro. Idioms, que é a minha parte favorita. Não é a parte favorita de vocês? Então, é a minha também. Eu trouxe aqui 10 idioms para vocês, então vai ser super tranquilo. E vamos falar deles.
Back to the drawing board. Back to the drawing board. Start again from the beginning because the first idea didn't work. Ou seja, começar do zero. Começar do zero. Back to the drawing board. Começar do zero. The client didn't like the proposal. It's back to the drawing board. Ou seja, o cliente não gostou da proposta. Vamos começar do zero. On the same page. On the same page. Na mesma página. Before the meeting, let's make sure we're on the same page. Antes da reunião, vamos deixar claro, vamos, tipo assim, ter certeza que a gente está na mesma página. In the loop or out of the loop. Being informed or not. Ou seja, estar informado ou não. Tá ligado ou não tá ligado? Você tá ou não tá aqui no papo? Please keep me in the loop about the project. Por favor, me mantenha informado sobre o projeto. I was out of the loop and didn't know the deadline changed. Eu estava desinformado, eu estava desatualizado e não sabia que a deadline tinha mudado. Touch base. To contact someone briefly or check with them. Ou seja, let's touch base tomorrow morning about the schedule. Vamos entrar em contato. Touch base é como se fosse... vamos entrar em contato. Vamos passar a visão. Passar a visão. Para poder conversar sobre o calendário e a agenda da galera. Get the ball rolling. Get the ball rolling. Bota o trem para andar. Gira a manivela. Tá? Let's get the ball rolling on the new marketing plan. Vamos botar para quebrar. Vamos já jogar a manteiga na frigideira. No novo plano de marketing. Call it a day. Call it a day. Tipo assim, vamos encerrar por aqui. It's 6 p.m. already. Let's call it a day. Já são 6 horas. Vamos encerrar por aqui. Think outside the box. Pensar fora da caixa. We need to think outside the box to solve this problem. A gente precisa pensar fora da caixa para poder resolver esse problema. Ahead of the curve. Ahead of the curve. Fora da curva. Ok? This company is ahead of the curve with technology. Essa empresa é fora da curva com a tecnologia, né? Avançado. Take the lead. Take the lead. Tomar a liderança, né? Would you like to take the lead on this presentation? Você gostaria de tomar a frente, né? Tomar a frente nesse projeto, nessa apresentação. Take the lead é como se fosse tomar a frente, botar a cara, né? Botar para jogo. And the last one. By the book. To follow the rules and procedures exactly. Ou seja, how does everything by the... Não, falei tudo errado. He does everything by the book. Very professional. Ele faz tudo direitinho na regra, na régua. Muito profissional. Ou seja, na régua, seguindo as regras, by the book. Certo? Então, certo. Então, ó, tem mais nada para falar para vocês. Só tem uma coisa para dizer para vocês, ó. Um beijo no coração de vocês e, ó, bye bye!